Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem antiga que parece ser sobre agricultura, mas que, na verdade, esconde uma lição sobre um dos maiores dilemas que a gente vive. É uma parábola que fala de paciência, de julgamento e daquela tarefa difícil, sabe, de ter que conviver com o bem e o mal crescendo ali, ó, um do lado do outro no mesmo campo. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Às vezes a gente olha para o mundo, para o trabalho, para a sociedade e até para dentro da gente mesmo e parece que o bem e o mal estão todos emaranhados. É quase impossível separar uma coisa da outra. E aí, como é que se lida com isso? Bem, essa parábola antiga tem uma resposta. E olha, é uma resposta bem surpreendente. Então, vamos para a história. Tudo começa de um jeito super simples, num campo. Mas não se engane, viu? Porque um ato de sabotagem que acontece no meio da noite vai transformar essa plantação comum num mistério bem profundo sobre a nossa natureza. A história já abre com uma frase que é uma chave. O reino dos céus é semelhante. Isso já é um sinal, sabe? Um aviso para a gente olhar além do óbvio. Aqui a gente não está falando só de plantar e colher, a gente está de cara com uma alegoria muito, mas muito poderosa. A coisa toda se desenrola bem rápido. Pensa só, um semeador planta o que é bom, o trigo, aí aproveitando a escuridão da noite, um inimigo vai lá e sabota tudo, semeando o joio, que é uma erva daninha que, para piorar, se parece muito com o trigo quando está crescendo. Quando os dois começam a brotar, pronto, o dilema está na mesa. E os trabalhadores, cheios de boas intenções, já chegam com uma solução que parece lógica. A reação deles é a mais natural do mundo, não é? Eles viram um problema e quiseram resolver na hora, arrancar o mal pela raiz. Afinal, por que deixar uma coisa ruim crescer e sufocar o que é bom? A lógica parece impecável, mas só parece. E aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A resposta do dono do campo vai contra toda a lógica. Ele diz não, e o motivo? É porque, na pressa de arrancar o mal, o risco de destruir o bem junto é enorme. A prioridade máxima, veja só, não é punir o joio, mas sim proteger o trigo. A ordem é bem clara. Esperem, deixem que os dois, o bem e o mal, cresçam juntos até a hora da colheita. Isso coloca uma tensão gigantesca na história, né? Traz essa ideia de uma paciência radical e a promessa de que, lá no final, tudo vai ser resolvido. Tá, a história é fascinante, mas a gente já viu que é uma alegoria. O que cada coisa representa de verdade? A parte boa é que a gente não precisa ficar adivinhando. A própria narrativa entrega a chave para a gente decifrar esse código todo. Olha só esse dicionário da parábola. O campo não é um campo, é um mundo. As sementes não são plantas, são pessoas. De um lado, os filhos do reino, do outro, os filhos do maligno. Cada personagem, cada elemento tem um significado cósmico. Com essa tradução, aquela historinha de fazenda se transforma num drama sobre o destino de toda a humanidade. Agora que a gente decifrou os símbolos, podemos finalmente entender o clímax da história, a colheita. Aquele tempo de paciência acabou. Chegou a hora da ação, da separação e, claro, das consequências. A colheita aqui não tem nada a ver com grãos, obviamente. Ela simboliza o fim do mundo. É aquele momento final de clareza total, sabe? Quando toda a confusão desaparece e a verdadeira natureza de cada um é revelada. É a hora da separação definitiva. E essa separação leva a dois destinos completamente opostos. O joio é juntado e jogado no fogo. É um símbolo de destruição, de angústia. Já o trigo, por outro lado, é cuidadosamente recolhido e guardado no celeiro, um símbolo de segurança, de valor e de pertencimento. E para o trigo, para os filhos do reino, o final não é só sobre segurança, é sobre glória. A promessa é de resplandecer como o sol. É uma imagem muito forte de vitória, de uma transformação total depois de tanto tempo tendo que conviver ali, lado a lado, com uma escuridão. A parábola termina com esse desafio, que é quase uma provocação. Não é só uma historinha para a gente ouvir e esquecer. É uma verdade para ser absorvida. É um convite para a gente parar e processar o que isso significa. O que isso diz sobre justiça, sobre paciência e sobre esse julgamento final. E com isso a gente volta para o nosso mundo, para o aqui e agora. A parábola parece sugerir que essa presença do mal que a gente vê por todo lado não é bem uma falha no sistema, mas talvez uma fase que é permitida justamente para proteger o bem. Isso nos deixa com uma pergunta bem desconfortável, né? Se a ordem é ter paciência, qual é o nosso papel na luta contra a injustiça? Será que às vezes na nossa pressa de arrancar o joio, a gente não acaba sem querer prejudicando o próprio trigo que a gente tanto quer salvar? Fica aí a reflexão.